Oi, eu sou Cris Devacante e vamos fazer o estudo agora desse próximo ciclo que a gente vai viver, que é a alunação em Virgem. A alunação é quando a Lua e o Sol estão em conjunção, estão formando o momento da Lua nova, que acontece no dia 17, às 8h01 da manhã, tá? A gente tem esse momento, então, agora, desse período a 25 graus aqui, tá? Quando eles se encontram. E o signo de Virgem é um signo do elemento terra, a terra da concretização, da realização, das coisas que a gente precisa colocar em prática. É uma energia de apoio, de sustentação, de servir o outro, de organizar as coisas, é uma energia muito analítica, é uma energia de limpeza, de colocar as coisas em ordem. É uma energia da gente colocar a ajuda, né, o apoio em prática, mas de uma forma concreta, de uma forma materializada. É uma energia muito analítica, muito crítica, muito perfeccionista. Ela enxerga os detalhes, ela enxerga os pormenores, ela enxerga todas as partes das questões. A energia de Virgem, ela tem um significado de uma semente. Então, é uma semente que está brotando no nosso íntimo, do nosso ser, uma semente de Deus dentro da gente. E dessa semente vai se desenvolver algo maior, desse pequenininho que é a luz dentro da gente, cresce, né, apoia, é como se a gente apoiasse e sustentasse a obra de Deus para trazer esse desenvolvimento que faz parte do todo, né, a sua parte neste todo. Também é uma energia que auxilia o outro a se desenvolver. Então, esse servir, esse apoio, esse suporte ao outro é para ajudar, auxiliar que o outro desenvolva e traga o melhor de si. Então, não é só uma organização para nós, mas o Virgem ele é muito voltado para esse apoio ao outro, tá? Não é uma energia egoísta, é uma energia mutável de adaptação, é a terra mais flexível, também a força de você conseguir trazer a realização das coisas, de você começar, entender as partes, o funcionamento da vida e realizar as coisas que precisa. Nesses passos diários dessas pequenas coisas, traz também a energia do cotidiano, do trabalho que precisa ser realizado como uma máquina, como uma engrenagem, como um relógio. Toda essa somatória desse trabalho cotidiano, desses hábitos que são somados passo a passo para se construir um destino, para se construir um desenvolvimento, para se construir um caminho, um rumo, tá? Também traz a questão da saúde, a saúde do corpo físico, a saúde da nossa matéria, as questões de olhar para como isso está se desenvolvendo, como isso está, essa energia está se materializando através desse corpo físico. Então, todos esses aspectos são os aspectos da energia de Virgem que a gente passa a adentrar neste ciclo agora. Esse ciclo ele começa aqui na quinta-feira. Na terça-feira, que é dia 22, o Sol ele vai adentrar o signo de Libra. O Sol, como regente do ano, ele está revelando, ele está iluminando, ele está mostrando todas as questões que nós temos em cada área, em cada energia, em cada espaço, em cada assunto da nossa vida. Quando ele adentra essa questão do Libra, ele vai trazer a iluminação para a questão dos relacionamentos. Tudo que a gente precisa ver e perceber agora da forma como a gente se relaciona. Quando a gente completa de Áries até Virgem, é uma energia individual. Quando a gente passa para esse momento do Libra, a gente adentra a energia coletiva. A gente sai deste lugar individual e começa a adentrar agora a percepção, né, o olhar, a iluminar as questões que soma com os outros, né? Então, qual é o seu papel já não mais nessa análise só
individual, mas nessa somatória, nesse todo. E começa pela forma de você se relacionar. Então, nesse ciclo, além dessa atribuição, dessas questões de virgem que a gente vai trabalhar, o Sol vai começar a trazer esse olhar para a questão dos relacionamentos, tá? Então, vamos estudar aqui no mapa como que ele se encontra. Esse mapa ele foi feito para o Brasil, tá? Tá com o horário de Brasília ali, na localização de Brasília. Para quem está fora do país, precisa acertar a questão do horário, mas é só ver no relógio ali a diferença do fuso. Então, este ascendente aqui, ele funciona para quem está no Brasil. Tá? Para quem não está no Brasil, funciona a posição dos planetas, mas vai cair em outro ascendente. A gente vai estudar nesse momento com o ascendente que está para o Brasil, mas a gente vai considerar todos os posicionamentos dos planetas que servem para o mundo inteiro, tá? Esse período que a gente vive agora, ele começa agora dia 17 e ele vai até o dia 15 de outubro. Então, essa é uma nova fase que a gente está vivendo, tá? Então, lá pelo dia 22, a gente adentra no Sol, passando para o signo de Libra, que é quando entra a primavera, é quando acontece o equinócio, é quando acontece o equilíbrio, né, do dia e da noite, do tempo que tem o dia e o tempo que tem a noite. É um momento muito marcante, é um momento de trazer para essa questão da socialização, de você ser um ser que se relaciona, que não está sozinho no mundo. É também quando as coisas começam a florescer, porque numa roda do ano, numa roda maior, a gente adentrando aqui no hemisfério sul a primavera, a gente começa a fazer o movimento do crescimento, né? A gente sai do inverno, que é esse momento semente, esse momento de raiz, de olhar para essa profundidade do que você quer construir num ciclo maior anual, e a primavera até dezembro ali que tem esse ciclo é como se fosse uma lua crescente a primavera. É o momento em que a gente sente mais a exteriorização, a gente se volta para fora, a gente começa a trabalhar as coisas que a gente quer que cresça, quer que se desenvolva, tá? E aí, lá no verão, seria o equivalente à lua cheia, num ciclo de auge, de pico. E o tempo começa a ajudar, porque o calor começa a trazer esse movimento da gente se expandir, da gente sair, da gente se exteriorizar, tá? Nesse ciclo menor desse mês, né, do ciclo da Lua que a gente vai estudar agora, a gente vai olhar agora esse momento da Lua Nova, que vai até dia 23 para dia 24, começa a Lua Crescente. Então, nessa primeira semana é a semana semente, que a gente está trazendo essa plantação ainda de um ciclo interno, a gente ainda está voltado para dentro, trazendo esses desejos, a intenção, a elaboração dessa semente que vai brotar nesse ciclo. E aí, do dia 23 para o dia 24, a gente tem a fase da lua crescente. No dia 1º, a gente chega na lua cheia. No dia 10, a gente chega na lua minguante. E ela encerra no dia 15, que no dia 16 de outubro começa o próximo ciclo, a próxima fase. Então, vamos ver o que tem aqui, né, nesse mapa aqui para a gente observar. Então, de uma forma ainda coletiva do planeta, o Sol e a Lua, ele está trazendo esse momento uma purificação do nosso ser, da nossa essência, da nossa individualidade. É para a gente fazer uma faxina. Neste mapa aqui do Brasil, ela cai na casa 12, tá? Então, essa casa aqui, olha, que é onde está, é a casa 12, tá? 25 graus, e aqui a 24 é onde muda, né? Então já passou para cá, tá bem no comecinho. A casa 12, ela trata de tudo que é o nosso plano inconsciente, tudo que a gente não tem clareza. Nós somos 6% de consciência, todos os outros 94% é o nosso inconsciente.
No nosso inconsciente faz parte o inconsciente coletivo, o inconsciente da nossa ancestralidade, da nossa origem, o inconsciente de todas as outras vidas que a gente teve, da nossa alma, essa memória que a gente não lembra, teoricamente de uma forma racional, de uma forma clara, mas às vezes a gente tem uma sensação, uma intuição, o sentir, né, de algo que está imerso nesse sentimento, e é algo invisível. Então é como a gente andar no escuro. O que tem nesse escuro? Esse tempo da casa 12 fala da gestação das coisas, né? Quando a gente está ali no útero, quando a gente está nesse escuro, nesse quentinho em que as coisas estão se formando. Essa semente está se formando, essa semente desse novo ser. Então, nesse ciclo desse ano, a gente vem trabalhando muito forte a introspecção, a percepção, a conexão com quem a gente é, com esse princípio, com esse indivíduo, a gente está se reconhecendo. Então, desde o começo do ano, onde o Sol está passando pelas características e mostrando coisas que a gente não enxergava, mostrando pontos que a gente não conhecia, que a gente não dava atenção, que a gente não percebia, não via da gente, a gente adentra agora um lugar mais profundo e mais escuro, que é essa gestação desse novo ser. Esse novo ser somos todos nós, tá? Nós estamos ali como uma sementinha renascendo. Então a gente está nessa fase da concepção. Quando a gente é concebido e uma gravidez começa, enquanto está nessa formação, é um período de resguardo, de cautela, né? Porque essa semente ainda é uma semente frágil, que ela vai virar a longo prazo um fruto, uma árvore grande, né? Ela vai dar frutos, ela vai ramificar, ela vai crescer, mas ela ainda é uma semente muito frágil, muito pequena. E nesse ciclo a gente está nesse movimento dessa gestação desse novo ser, que é esse lugar ainda escuro, esse lugar ainda que a gente entra em contato com toda essa ligação que a gente tem com esse inconsciente maior, que liga a gente a tudo, a todos do mundo, a todos do planeta, a todas as energias, a toda a nossa história, mas de uma forma subjetiva, de uma forma invisível. É como se a gente andasse numa noite escura, de dentro de nós. E essa sementinha do Virgem é muito procurar a sua luz interna, procurar ali o seu caminho dentro dessa escuridão. Essa luz no fim do túnel, ela aparece dentro de nós. Então é caminhar nesse lugar escuro para a gente encontrar essa luzinha que somos nós mesmos. Essa luzinha que vai trazer o sinal da nossa alma, da nossa essência, né? De que vai brotar esse novo caminho, esse novo ser, esse renascimento que a gente está passando no ciclo desse ano, tá? Então, vai ser um período que é delicado, porque na casa 12 a gente trabalha com a nossa saúde psíquica, com a psicológica, né? Com a saúde que não é materializada, mas ela está no signo de Virgem, que materializa as coisas no corpo. Então, é um momento de purificação, que muitos dos processos de saúde e de purificação desse corpo podem se manifestar. Porque tudo o que a gente pensa, o que a gente sente, a coisa que a gente alimenta ali no pensamento ao longo do tempo, ele vai depositando dentro desse inconsciente, ele vai morando ali dentro, vai crescendo ali dentro, e uma hora isso precisa passar pela faxina. A faxina é quando é materializada na forma física, que é no nosso corpo, que às vezes vem um processo de doença ou um processo de acidente, que é algo que parece que é aleatório, mas não é acaso. Ele sempre tem uma representação, uma materialização de uma energia que está contida dentro da gente, representada, que toma essa forma, né, através do nosso corpo e das situações que a gente vive. Então, através desses sinais, são as energias que estão se manifestando, que estão se revelando, que estão saindo desse oculto, desse lugar escondido que a gente não tem clareza, que a gente não enxerga de uma forma racional,
que mostram para a gente os sinais do que precisa ser expurgado de dentro desse inconsciente. Então, é uma faxina interna, é uma energia de reforma, de limpar todo esse inconsciente psíquico, psicológico, de energia, de sentimento, de uma forma muito pouco conhecida de nós, né, porque a gente está acostumado a trabalhar com o que a gente enxerga, né, o que os nossos sentidos alcançam, e a gente adentra esse ciclo algo que os nossos sentidos não conhecem, mas as representações elas se materializam através da nossa rotina, da nossa vida diária, do nosso cotidiano, da nossa saúde. Então, qualquer enfrentamento que a gente passe por esse período de limpeza da saúde do corpo, é um expurgo, não é um acometimento de uma coisa ruim, é uma limpeza de algo ruim que você se fez, que você se envenenou ao longo do tempo, que está saindo. Então, a forma disso sair é se materializar no corpo físico, essa é a última parte dela, para poder ser eliminada, para poder ser limpa. Então, provavelmente, a gente passe por muitas situações que peguem, né, na manifestação do nosso corpo físico, alguma coisa ali mostrando algum sinal. Todas as partes do nosso corpo, da saúde, têm representações das causas emocionais que surgiram ali para manifestar alguma coisa. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se é um dedo, qual dedo, se foi na perna, se foi no braço, tudo isso tem um simbolismo. Se foi no estômago, se foi na mama, se foi em qualquer lugar do corpo, tem uma representação de uma causa emocional. Isso tem vários estudos, tem na internet, tem livros que você consegue pesquisar e que você consegue saber de alguma coisa que você passe, né, qual que é a causa que originou isso. Porque quando a gente entende a causa, fica muito mais fácil de sanar algum problema na raiz. Não só tomar o remédio, expurgar aquilo e continuar tendo o mesmo hábito, o mesmo pensamento, o mesmo alimento, que continua causando e gerando tudo isso de novo. Mas como essa limpeza, essa purificação, ela está no nosso inconsciente, ela vai pegar de uma forma muito mais profunda, muito mais forte. Ela não vai sair só no nosso corpo, é para a gente adentrar esse lugar mais profundo em nós, essa conexão com tudo, e entender o que a gente precisa limpar de lá de dentro, né? Então, purificar lá dessa raiz, desse lugar pouco conhecido por nós, as coisas que nos envenenam, as coisas que a gente fica preso. E tudo que mora nesse inconsciente são as coisas que a gente tem medo, são os traumas que a gente passou na vida, é o período que a gente passou na gestação, tudo que a gente mais teme são as coisas que a gente fica preso no sofrimento, são as coisas que a gente não quer olhar, são as coisas onde a gente se auto-sabota, são as repetições de erros. Então, todos esses lugares, que é onde a gente não entende as coisas, mas a gente fica passando por elas no ciclo da vida, é o que a gente precisa, nesse ciclo, viver, perceber, aprender a lidar com isso e fazer essa faxina nesse ambiente que é um ambiente delicado, que não é um ambiente lógico, não é um ambiente racional, é um ambiente subjetivo que mora dentro do nosso ser. Então, é um mês, um ciclo, né, bem delicado, tá? Ele é bem desafiador para a gente começar a aprender a andar nesse lugar, a entender que isso existe e que isso faz parte da gente, tá? Nós somos formados de inconsciente, de alma, de mente, do espírito e do corpo. Então, das emoções do corpo, nós somos formados por tudo isso. Então, tudo isso faz parte da gente. E esse inconsciente, que é o todo, como se fosse uma sopa que liga o inconsciente de todo mundo, também faz parte da gente. Nós somos uma representação individualizada desse inconsciente gigante que nos liga a tudo.
tá? Nós somos uma parte disso, é o grãozinho de areia, é a gotinha do mar, mas que soma no mar. Então, ali, qual que é o seu papel? Qual que é a sua parte? Qual que é a sua função? Limpe a sua parte, se responsabilize pela sua parte, faça a sua parte, faça a sua limpeza interna, para que essa somatória tenha um resultado coletivo de uma forma mais benéfica. De uma forma coletiva, isso vai estar mexendo e tocando nos nossos medos, nesse lugar inconsciente em que as coisas às vezes a gente não espera e elas se revelam, porque a casa 12 também é o nosso inimigo oculto. Inimigo no sentido de que a gente não percebe, né, o que nos sabota, o que nos ataca, o que de repente se revela. É algo que a gente não se dava conta, é algo que a gente não percebia. Então, desta casa que a gente vai estar vivendo, né, para quem está no Brasil, que é o mapa que toca a casa 12 de uma forma muito profunda e muito forte. Isso mexe com a nossa saúde mental, com a nossa saúde psicológica, tá? Dentro desse lugar aqui, o Sol e a Lua aqui, eles estão fazendo a 25 graus, então, um trígono, né, que está aqui, com Saturno, que está a 25 graus também em Capricórnio, começando aqui na casa 4, tá? Então, o que, que é isso? O Saturno, ele é o general que corrige as coisas, onde a gente materializa, onde a gente amadurece, onde a gente precisa trabalhar, desenvolver para trazer o trabalho da melhoria dos desafios, das coisas que a gente precisa aprender, das coisas que a gente precisa amadurecer para trazer uma sabedoria. Então, são as coisas que a gente precisa corrigir na nossa vida. E ele é um general porque ele é muito duro, ele é muito correto, ele é o cumpridor de regras. E a gente está com isso em Capricórnio, que é a própria energia, tá? A energia da materialização, da estrutura, das coisas que a gente tem como construídas, como estáveis, como pilar na nossa vida, na nossa sustentação, as coisas que a gente sustenta. O trígono, que é essa linha azul, ela é uma linha que ajuda. Então, esse processo de purificação muito profunda e interna dessa semente, desse ser, está ajudando a gente a amadurecer, está ajudando a gente perceber a nossa responsabilidade, está ajudando a gente a construir, a reconstruir, a perceber o que a gente precisa estruturar. Na casa 4 fala do fundo do nosso ser, fala da gente como alma, a base do nosso ser, mas fala também de dentro de casa, a casa que te sustenta, a família de origem, né? O que é o seu núcleo, esse núcleo primeiro, primordial, que te traz a ligação com a família e com a casa, com esse lugar interno, íntimo, tanto aqui dentro quanto da casa, quanto dessas primeiras pessoas, esse primeiro núcleo que você faz parte, do qual você herda essa ancestralidade. Então, essa purificação desse inconsciente, ela não purifica só o seu inconsciente, porque dentro do seu inconsciente tem também a origem da família, a carga da ancestralidade, a carga do sistema familiar, a memória dos seus pais, a memória dos seus avós, dos seus bisavós, tudo isso está somado no seu inconsciente. Essa purificação do ser, que a gente está passando por essa fase, que a gente vai atravessar nessa fase, vai ajudar a gente a estruturar essa origem, essa família, a corrigi-la, né, de outra forma, a estruturá-la, reconstruí-la de outra forma. O Saturno está retrógrado, então ele está fazendo a revisão do que precisa ser arrumado ainda. E a gente está fazendo esse movimento. Isso não quer dizer que a gente vai corrigir o outro, né? Mas que a gente vai corrigir a nossa visão em relação a essa família, a nossa visão, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade diante deste lugar, diante desta origem, diante desse sistema, diante dessa casa. E a gente pode apoiar e sustentar o outro com auxílio para que o outro também faça o seu papel de desenvolvimento, de responsabilidade, de trabalhar os seus desafios. Então, acaba sendo um auxílio
conjunto, né? Não espero que o outro me salve, eu sou responsável por mim, mas eu posso auxiliar, né, o outro também através do meu próprio processo. E todas essas transformações, conforme a gente se transforma, a gente ajuda a elevar esse sistema familiar, que é uma sopa de gente muito grande, né? Que é a origem ali não só de seus pais, mas seus pais, avós, bisavós, tataravós, tios, primos, toda essa carga genética, toda essa carga desse círculo, tá? A gente transmuta, a gente ajuda a limpar processos dessa energia dessa família através da nossa própria transformação. Então, conforme eu purifico o meu ser, eu estou auxiliando que essa carga familiar também tenha o seu processo de amadurecimento, de limpeza, de reformulação, de ressignificação, trabalhar uma nova fase, uma nova reestruturação. É uma oportunidade coletiva que acontece através do meu trabalho individual, tá? Junto com Saturno, que ele não está andando sozinho esse ano, né? Que ele está ali no conjuntinho, que são as coisas mais fortes e significativas que estão acontecendo esse ciclo. A gente tem Plutão aqui, a 22 graus, que forma conjunção aqui, que é a transformação. Então, a casa está a 23 graus, tá? E o Plutão está a 22. Então, o Plutão ele está um pouquinho antes ainda na casa 3. E o Júpiter, que está a 17 graus, então tem uma diferença de 5 graus aqui, também forma aqui uma conjunção aqui com o Plutão ainda, que já não está mais retrógrado e também está na casa 3. O que isso soma, então? Né? O Sol e a Lua, olha, ele não faz mais o aspecto com Júpiter, tá? Ele só faz aqui com o Saturno exato e faz com o Plutão também. Então, a transformação, essas questões da gente rever o que a gente precisa trazer de trabalho, né, de vencer esses desafios, essa reestruturação, está junto com os processos de Plutão, que são as coisas que precisam ser transformadas, as partes de nós nesse ciclo que precisam morrer para trazer a regeneração, a capacidade de cura, de transformação, de renascer das cinzas, dessa estrutura antiga, Capricórnio, que a gente tinha estruturado até agora, né? Isso está em revisão, isso está em movimento, isso está em transformação o ano inteiro. Então, a gente está passando por esse momento de transformação, só que na casa 3 é da nossa parte mental, da forma como a gente vê, da forma como a gente se expressa. Então, a nossa mente, ela está passando por uma transformação muito grande. Como a gente constrói as coisas, como a gente concebe as coisas, como a gente ressignifica tudo isso, está passando por uma transformação. Várias visões que a gente tinha passa a ser obsoleta, passa a morrer, porque ela não serve mais no período de vida que a gente está adentrando. A gente precisa ampliar essa visão e trazer esse renascimento. O Júpiter, que já começou o movimento direto essa semana, um pouco antes da alunação acontecer, ele sai na frente de todos os planetas que estão retrógrados, e são muitos, olha aqui, ó, todos que estão com R. Então, eu tenho aqui, ó, o Plutão, o Saturno, eu tenho Netuno, eu tenho Quiron, tenho a Lua Negra, que não são planetas esses dois, tá? O Marte e Urano, o Nó do Norte, que também não é planeta, mas mais da metade eu tenho um retrógrado e os outros não estão. Então, como a gente tem muito planeta retrógrado, a gente está nesse movimento de pausa, de reflexão, né? De olhar para todas as coisas e repensar os caminhos, repensar as mudanças, repensar todos os pontos da nossa vida. E aí o Júpiter, ele sai na frente nessa volta do movimento direto, trazendo o rumo. Então, de tudo isso que eu repensei, de tudo isso que eu tenho trabalhado ao longo desse tempo, o Júpiter começa agora a me direcionar para o rumo que eu tenho que ir. Então, para onde eu vou avançar? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei exatamente qual direção da minha vida eu quero seguir. Então, ele começa a trazer esse movimento. E como está na casa 3 também, ele traz a questão
na mente. Então, essas escolhas da mente, do rumo, da direção, do que eu quero para minha vida, começa a ficar claro. Em Capricórnio, que é o rumo que eu vou dar os passos, é o caminho que eu escolhi seguir, né? Qual é esse foco? Qual é esse objetivo que vai me levar até lá? Como a vida ainda vai trazer? A gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente começa a saber entre várias possibilidades de caminho qual a direção que vai dentro da sua escolha, dentro da sua mente. Ampliar, a enxergar além. O Júpiter, ele traz um movimento de expansão, de crescimento. Ele chega num lugar novo. Esse crescimento acontece porque essa direção é longa, né? Esse trajeto é um percurso que onde você caminha nessa movimentação para esse rumo, você vai se desenvolvendo, você vai se expandindo, você vai crescendo, não só fisicamente, mas na consciência, na mente, de todas as formas do seu desenvolvimento como pessoa, como alma. Então, o caminho que nós estamos tomando agora, ele tem esse desenvolvimento, esse crescimento lá na frente, onde a gente se direciona para o crescimento da nossa alma. Só que nós estamos nesse momento olhando para essa semente, né, que é o virgem ali nessa gestação, nesse inconsciente, mas sabendo para onde essa árvore vai crescer, né, sabendo qual a minha intenção, qual a minha direção, que rumo que eu quero. Eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho isso na minha escolha. Como vai acontecer é o caminho que eu vou descobrindo, tá? Então, a gente tem essas considerações, a gente tem uma quadratura do Sol e da Lua também aqui, ó, com o nó do norte em Gêmeos. O nó do norte é uma correção que a gente precisa passar, e a gente está passando por essa correção agora coletiva, em Gêmeos, tá? Então, é corrigir a forma da gente se expressar, das parcerias, da colaboração, da gente interagir, da gente se comunicar, da gente se locomover, da gente abrir a mente, abrir a cabeça para novos caminhos, novos conhecimentos, aprender de uma forma flexível, aberta, aprender várias outras coisas, desperta a nossa curiosidade. Mas é uma quadratura é uma tensão. Então, toda essa semente pequenininha do nosso ser que está no inconsciente, a gente ainda está tentando entender o que ela está trazendo de sensações, a nossa mente, ela está mostrando várias coisas, ela está abrindo um campo de várias opções e vários caminhos, várias portinhas desse inconsciente que a gente não sabia que existia. Então, o inconsciente, ele abre uma gama muito grande de coisas. E nesse mapa do Brasil, o nó do norte está na casa 8. Casa 8 também é uma casa muito profunda de inconsciente. É aquele porãozinho que a gente guarda as coisas que a gente não quer ver, são os sentimentos que pegam a gente lá na entranha, né, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, as coisas que a gente tem na nossa intimidade de uma forma mais profunda. É o fundo, a profundidade da nossa vida, do nosso ser. É ali onde a gente acha que ninguém está olhando e que a gente é escondido da nossa solitude quando a gente está sozinho, né? Que a gente não revela para ninguém, que a gente não expõe. Então a gente precisa corrigir este lugar obscuro, este lugar que a gente guarda só para gente. Então percebe o quanto nesse ciclo essa faxina ela vai acontecer de uma forma tão desafiadora a abrir portas que a gente não se dá conta, que a gente não sabia que a gente tinha. São portas desconhecidas de partes que moram dentro da gente. E tanto um quanto o outro mexe com os nossos medos, mexe com os nossos desejos, traz a revisitação de traumas passados, que às vezes a gente nem tem consciência que tinha, traz a revisitação das coisas que a gente tem medo de enfrentar, que a gente não quer olhar. Traz essa sensação que é um lugar difícil da gente viver, porque se a gente tem medo de encarar esse processo, a gente fica preso no vitimismo, no sofrimento e não consegue passar por ali. A dor, ela provavelmente vai se manifestar, porque andando nesse lugar do escuro da alma, né, a gente vai entrar em contato com várias sensações, inclusive com a dor. Mas ficar no sofrimento é uma escolha do tempo que a gente nega, do tempo que a gente não aceita a dor, do tempo
porque a gente não aceita um processo e a gente fica preso e congelado nesse sofrimento. Então, aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o sofrimento, aprender a lidar com a superação. Porque quando a gente entra nesse submundo interno de nós, né, nesse lugar que é a sombra, que não necessariamente a sombra é o nosso mal, né? Mas também ele está lá, porque ele também é renegado. Então, tudo que é excluído, tudo que é renegado, todo esse lugar submerso dentro da gente, quando a gente olha para isso, a gente tem coragem de enfrentar esses fantasmas, a gente encontra a força mais poderosa que a gente tem, que é na nossa raiz, que é a força que faz a gente superar, que é força que a gente faz transmutar as coisas, na alquimia da transmutação, de entender essa energia e conseguir emergir, porque a gente vai para o fundo de um poço, mas a gente não fica lá eternamente. Uma hora a gente tem que sair, seja lá quanto tempo isso leve. Então, é encontrar nesse fundo do poço essa luzinha interna, essa luz no fim do túnel que está dentro da gente mesmo, para a gente conseguir aprender a encontrar essa força de superação, para conseguir começar a fazer o caminho de volta e ter esse poder de conseguir lidar com os processos e vencer esses fantasmas, tá? Dentro desse inconsciente ainda, né? Nessa casa 12, o que a gente vai ter aqui? A gente tem Libra, para quem está aqui no país, interceptado. Interceptado é que ele está fechado na casa, tá vendo? A casa ela começa aqui, ó, e ela vem até aqui. E o Libra, ele ficou represado, ele ficou interceptado, ele ficou sufocado dentro dessa casa do inconsciente. O Libra é a nossa noção, a nossa energia de justiça, de equilíbrio, de harmonia, de ponderação. É a nossa energia de conseguir pesar as coisas nos prós, nos contras, é trazer o equilíbrio do caminho do meio, é como a gente se relaciona, é focado na parte social, nos relacionamentos, tá? E tá dentro desse lugar inconsciente. Então, dentro deste caminho inconsciente, dentro de nós, especialmente a partir da terça-feira, quando o Sol começar a caminhar neste lugar, ele vai começar a revelar para a gente o que estava oculto dentro dos relacionamentos, o que a gente não percebia. Isso pode trazer à tona questões nos relacionamentos que a gente não imaginava, mas também a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de se comportar, a nossa visão, a nossa postura dentro das relações, como eu lido com o outro, como eu interajo com o outro, né? Qual o meu papel neste lugar, qual a minha capacidade de equilibrar tudo isso, de harmonizar a minha relação com todos os outros, porque tá numa casa de inconsciente que me liga a tudo, a todas as pessoas, a todas as relações. E como eu me relaciono com este mundo, como eu me relaciono com essas energias sutis, como eu me relaciono com tudo. Eu sou uma coisa e falo, me comporto de um jeito e pelas costas eu sou de outro. Eu falo e penso no mundo obscuro, no mundo íntimo, de outro jeito e penso, graças a Deus que ninguém sabe o que eu estou pensando, pois esse mês é um horário, um ciclo, uma fase que a gente vai olhar exatamente para isso, né? Você acha que o outro não sabe o que você está pensando, mas você emana uma vibração, você emana uma energia de acordo com o que você sente nas relações. E por mais que a pessoa não tenha consciência, ela sente a energia, ela sente um impacto, uma vibração. E isso forma as ligações que formam a gente como uma teia, onde tudo está ligado. E isso nós somos a parte desse tudo ligado. Então, qual é esse papel? Cada rompimento que eu tenho de um relacionamento, eu crio um buraco nessa malha e eu vou causando vários buracos. E nós, no mundo que nós estamos hoje, nós somos reflexo dessa malha extremamente esburacada de pessoas que não têm consciência
todos nós, e que não sabem se relacionar e acabam projetando e magoando e se relacionando de uma forma egoísta, impulsiva, instintiva, infantil ainda, e que isso também precisa ser revisto. Então a gente vai adentrar essa consciência, tá? A gente vai investigar nesse aspecto dos sentimentos mais profundos de como a gente trata essas relações, de como eu interajo nessas relações. E aí aqui ainda Mercúrio, né, que é o regente do Virgem. Então, o Mercúrio é a nossa capacidade mental de raciocinar, de mentalizar, de trabalhar a lógica da percepção, da visão. É um momento muito voltado para como a gente trabalha na cabeça, neste lugar do inconsciente, está em Libra, nos relacionamentos. Então, essa ponderação do equilíbrio. O que esse racional em Libra traz? Além da ponderação dos lados opostos, de eu ver que eu tenho um lado, mas eu também tenho o outro. E se eu tenho um lado, o outro, ele está escondido dentro de mim. O que me incomoda é algo que está oculto, que eu não consigo ver. E se me incomoda é porque tem uma manifestação, tem uma raiz nesse inconsciente que eu não quero olhar. Então, o Libra ele traz para você olhar tudo que faz parte, todos esses aspectos, né, que você precisa olhar, integrar e entender que o caminho do meio não é escolher um lado e ignorar o outro. Quando a gente exclui esse lado, que a gente rejeita algo em nós, que a gente não se dá conta de alguma coisa, é esse lado excluído que vai engolir a gente. Então, nessa procura, nessa busca dessa gestação, da semente desse ser, a gente vai encontrar todas as partes de nós que a gente não conhece, que a gente não quer identificar, que a gente não quer dar o braço a torcer, porque é difícil de olhar, e especialmente para nós mesmos, tá? Quando a gente fizer esse mergulho, essa mente vai estar voltada para esse equilíbrio, para essa análise, de uma forma racional, tentando racionalizar todas essas questões que vão estar nesse inconsciente, nesse mundo subjetivo, tentando entender, tentando se posicionar. O Libra, ele traz a dúvida muito grande, porque ele traz todas esses aspectos na balança. E o que faz ele tomar uma decisão e se posicionar é quando ele tem o conhecimento. Então, quando você conhece alguma coisa, você consegue decidir e sair da dúvida. E o que é esse conhecimento? Esse conhecimento é justamente o que mora nesse inconsciente que até hoje a gente não olhou. E aí, esse Mercúrio está em oposição aqui, né, com a lua negra, que está em Áries. A lua negra é o nosso instinto, tá? É a fera que mora dentro da gente, é aquele bicho incontido que fica indomável, que é insatisfeito, que tem vontade de mandar as coisas pelos ares, que tem aquela energia de explodir, mas é porque essa força, ela é muito grande, ela é muito potente dentro da gente e ela não aceita ficar contida. Está em Áries, que é a energia do guerreiro, da força, do seu ser, da sua individualidade, de quem você é. Então, essa fera, né, que mora dentro da gente, essa individualidade, ela está gritando para sair, ela está gritando para se manifestar, porque até agora a gente andou por caminhos que não necessariamente eram os nossos. A maioria andou por caminhos que era para satisfazer a expectativa do outro, dos pais, do casamento, do trabalho, do que imagina do que a sociedade espera dele. Então, eu cumpro um trajeto na minha vida inteira para satisfazer o que eu acho que queriam de mim. E não é o que eu quero, não é o que o meu indivíduo, o que a minha alma realmente é alinhada, é a minha essência. Então, essa fera interna, esse instinto, que é essa força potencial muito grande que mora na nossa sombra, de novo, também, mais um momento de sombra aí fortemente sendo trabalhado, ele vai ficar gritando e se manifestando
para isso ser trazido para a consciência, para isso ter o espaço de ser olhado pela mente, pela nossa visão, para a gente começar a conhecer quem é esse instinto, essa força, esse poder dentro da gente que está gritando para explodir. Como ele está aqui nesse mapa na casa 6, ele está numa casa do dia a dia. Então, é uma força que durante o nosso cotidiano está se sentindo reprimida, está se sentindo sufocada. Esse indivíduo não está encontrando seu espaço na vida, nos hábitos que tem hoje, né? E isso começa, junto com todo esse monte de inconsciente aí, gritando dentro da gente, a trazer para a nossa visão o a tentativa de começar a entender este lugar, entender essa energia, né? Então percebe quantas coisas subjetivas a gente vai trabalhar para começar a dar o primeiro passo de como isso funciona, né? Qual o entendimento disso? Então qualquer coisa que você possa estudar para te esclarecer, para te ajudar a entender como essas energias funcionam, auxilia, tá? Mas tenha cuidado e triagem com o que você escuta, com o que você aprofunda, com o que você conhece, para você também não cair nessa questão da ilusão, porque tudo vai estar nesse inconsciente, tá? Tudo vai estar nesse oculto. Que mais que a gente tem aqui? Esse Mercúrio aqui, ele está fazendo aqui um quincunce, né, com esse Netuno aqui em Peixes, que está retrógrado também, aqui na casa 5. O Netuno é a nossa espiritualidade, é a nossa conexão, tá? É a nossa sutileza, é o campo da imaginação, que abre também um momento abstrato da gente se reconectar. Na casa 5, ela traz como a gente realiza, como a gente manifesta, como a gente cria através dessa imaginação, através da conexão com essa espiritualidade, através da conexão com essa sutileza, com esse mundo invisível e abstrato, que não é este mundo prático, tá? E quando é um quincunce, que é esse pontilhado verde, é um ajuste que a gente precisa fazer. Então, a nossa racionalidade, que está começando a aprender essa ponderação, a entender de uma forma racional, né, o que são esses pontos subjetivos da nossa mente psíquica, ele precisa se ajustar com a nossa capacidade criativa e imaginativa que vem de algo além, que vem de algo através das nossas sensações, dos nossos sentimentos, de algo sutil, que vem de algo espiritual. Então, como eu faço essa conexão? O que é desenvolver a espiritualidade? O que é desenvolver essa mediunidade? Mediunidade é um título que é muito comum e muito rotulado, né? Tem um ponto da minha vida que eu vou desenvolver a mediunidade. Falam que eu tenho mediunidade, que eu preciso desenvolver. Todo mundo tem espiritualidade, tá? E você olhar ou não para isso, querer desenvolver isso ou não, estudar isso ou não, entender como isso funciona ou não, não quer dizer que você está livre e que isso não faz parte da sua vida. A espiritualidade, ela é o nosso espírito. Então, é a gente entender que a gente vive a nossa espiritualidade todos os dias da nossa vida, a vida inteira. Não é, de repente, ver energias que não existem, fantasmas, almas. A espiritualidade é toda a energia que move tudo que a gente vive. Que move todas as coisas que a gente experimenta em fatos, em situações, em relações. Então, tudo que é invisível aos olhos, que a gente não toca, mas que a gente sente, que a gente sabe que é presente, que move. A nossa mente, ela traz a imaginação. Ela não trabalha com concreto, ela trabalha com coisas sutis dentro do nosso campo imaginativo. Os nossos sentimentos, eles não têm uma forma, eles podem encontrar uma representação através de uma pessoa, de um objeto, de um animal de estimação, de um lugar, mas eles são uma energia que fazem parte de nós. Então, entender o que é espiritualidade é começar a olhar para ela como
presente o tempo todo, parte da sua vida integral, independente de como você entende isso, independente como você lida com isso, mas começar a integrar isso na sua vida, porque isso guia a nossa vida, não como bonecos, né? A gente tem escolhas, mas a gente também colhe consequências, onde a gente causou coisas e caminhos sem a gente ter percepção, sem a gente ter clareza. E quando a gente começa nesse estudo, né, que é desafiador, porque não é algo que esse mundo está acostumado ou que a gente foi educado para isso, a trabalhar nesse campo de mente, abrindo, mexendo inconsciente, subjetivo, imaginativo, a gente começa a entender como as coisas funcionam na causa, antes da gente chegar no ponto da consequência que a gente colhe. Então, como isso é elaborado dentro de mim, dentro dessa semente que está nessa gestação, se purificando, trabalhando nesse inconsciente, que é o ciclo deste período, tá? Que mais? Esse Netuno, ele está fazendo aqui um sextil. Ops, peraí que andou aqui. Ele está fazendo um sextil com o Júpiter, né? O Júpiter, ele trabalha a nossa fé, a nossa confiança. O Netuno também. Também é a gente conseguir enxergar as coisas além. Os dois mostram o que está além, o que não está invisível, o que está invisível, as entrelinhas das coisas, as coisas que a gente não tem óbvio na nossa cara, o que está por trás. Está na casa da mente. Um ajuda a desenvolver o outro, é um sextil, tá? Está numa posição favorável, ajudando. Então, essa capacidade imaginativa de você começar a perceber que você se conecta a algo maior, que você se conecta presente a alguma energia que te liga a esse espírito e que você não é só essa vida, você não é só esse RG, esta profissão, este diploma, este endereço, mas que tudo isso é transitório para um crescimento maior, um sentido maior da sua vida, a sua mente começa a se ampliar. Você começa a enxergar as coisas num panorama maior e a direção da sua vida, ela não fica limitada em quero comprar um carro. Não, ela começa a perceber que o meu objetivo não é conseguir comprar algo, mas é conseguir me tornar uma pessoa melhor, em que eu tenho dificuldade com certos pontos de mim que, se não fluírem, não corrigirem, eu não vou comprar um carro, porque eu tenho crenças, eu tenho limitações, eu tenho formas limitadas de enxergar as coisas, que eu não consigo chegar nesse desejo pequeno, mas conseguir entender o que move tudo isso por trás, o que é essa energia do dinheiro, o que é essa energia da prosperidade. A prosperidade não é quantos reais você tem num banco, ela é muito além disso, é a prosperidade que você tem de sentimento, de vida, do que brota de você, a capacidade e abundância do que você cria, do que você realiza na sua vida, do que você floresce do seu ser. E ela é consequência materializada nas coisas físicas. Mas você não vai conquistar uma coisa se o seu primordial, a sua essência, está presa numa limitação com medo da falta. Não vai almejar, não vai alcançar nada. Então, o que você precisa trabalhar? Esse medo da falta. Por que eu tenho essa insegurança? O que eu tenho medo? O que eu passei? Que sensação é essa? O que me prende? Que memória? Que lembrança? Essa lembrança é só minha? É algo que eu ouvia quando era criança? É como meus pais acreditavam que as coisas eram? Os meus pais são outra geração. A cada geração, a concepção das coisas vão mudando, assim como as concepções das gerações que mais novas e que estão chegando são totalmente diferentes, porque são espíritos que vêm trazer os passos novos, né, de outra fase, de outro ciclo. Então, realmente tem uma mudança. Uma geração nunca vai pensar igual a outra.
e vai comprar a ideia da outra, porque ela veio para trazer um passo para frente, né? Então ela tem outra mentalidade. Mas por que eu não posso enxergar além? Por que eu não posso me atualizar? Por que é tão difícil eu abrir essa cabeça? Né? Então é uma concepção muito maior. E aí, nessa forma toda aqui, a gente tem aqui também no Saturno, né? Que está aqui a 26 graus, ele ainda está fazendo aqui uma quadratura com o Marte, tá? O Marte em Áries. O Marte, essa semana, ele começou a ficar retrógrado. Esse Marte vai até dia 13 de novembro para esse movimento retrógrado que dá uma freada nas coisas. Então, dá uma pausa nesse movimento. Tudo que a gente tinha muita sede ao pote, muito impulso de se jogar de cabeça, a gente é freado. As coisas elas começam a trazer esse movimento de olha para dentro de novo. Então é como se fosse ali no começo da pandemia, em que tiraram, né, a vida, tirou e nos guiou da vida externa para fazer a gente olhar para dentro. Então é como um segundo tempo disso. Tá? A gente vai ser, de alguma forma, freado na nossa força de exteriorização para a gente repensar como a gente age, não sair reativo de uma forma combativa, agressiva, destrutiva. Porque quando a gente reage a algo que a gente se sente incomodado, a gente reage sem pensar. A gente reage com uma força descontrolada que a gente sai destruindo as coisas, entrando em caminhos impróprios que depois destrói a nossa própria vida, em que a gente causa consequências desastrosas para nós mesmos, em que a gente traz combates, brigas, discussões, violência, competição, e a gente traz uma energia que mal direcionada, sem disciplina, sem consciência, sem rigor, destrói a nossa própria vida e o nosso entorno, e um desencadeia no outro. Então, essa força muito grande, ela está dentro da gente, na casa 6, ela está trazendo na nossa vida cotidiana. A gente está com muita força, muita vontade de iniciar, de buscar nossa independência, nossa individualidade, de começar as novas formas que a gente precisa trazer esse guerreiro, essa luta, tá? Mas ele está sendo freado, ele está sendo repensado, né? E a quadratura é a tensão com o Saturno, que é esse general comandando, né? No fundo do nosso ser, no fundo da nossa alma. É como falando lá para a criança, o sábio falando para a criança: para e pensa e respira, que você já foi por esse caminho e esse caminho não dá certo. É como um sábio lidando com uma criança impulsiva, né, que está segurando ela porque ela vai fazer besteira, porque no dia a dia ela está disparando às vezes por um caminho que não é o caminho dela de novo, né, mas ela está pegando a primeira porta que ela está encontrando e saindo de uma forma desenfreada. Só que quando essa energia é segurada, né, que é essa tensão da gente querer ir, mas a vida segura a gente através das situações cotidianas, através da saúde do corpo, através das questões de trabalho do cotidiano, né, em que a gente quer que deslanche algumas coisas, mas ela está sendo segurada ali na rédea, essa força, ela não deixa de existir, ela fica contida dentro de nós, querendo explodir. E aí voltamos para a questão do nosso instinto, que vai estar lá querendo explodir. Então, ou a gente mergulha nesse inconsciente e olha para toda essa movimentação, querendo essa explosão interna, o que ela está trazendo, o que ela está ensinando, o que ela está mostrando, o que ela tem que ser educada, esse ego tem que ser educado como uma criança. Não é do jeito que eu quero e pronto, do jeito que eu quero e pronto foi até agora e deu no que deu. Então, ela está sendo reeducada, a gente está ressignificando esse ser, essa alma, tá? Essa individualidade. Espera, tenha paciência e respira. Você não vai conseguir enxergar a realidade de cabeça quente, que é o Áries.
tá? Você não vai conseguir enxergar a realidade e tomar a decisão correta com a força que está contida dentro de você de uma forma assertiva, se você não parar para ponderar. E a ponderação, que é esse Mercúrio que está em Libra, ele está no inconsciente tentando lidar, fazer todas as ligações, pôr tudo na balança, tentando entender, racionalizar todos esses processos e está enlouquecendo, né? Ele está chafurdando na dúvida, porque é muita informação nova que ele não sabe o que fazer com isso. E às vezes o entendimento a gente só tem depois, quando a gente se afasta da situação. Né? Ou quando a gente se afasta um pouco de nós mesmos e conseguimos observar um pouco mais distante. Só que a gente vai estar mergulhado nesse processo íntimo e interno muito forte, porque a gente precisa enfrentar esse inimigo oculto. Esse inimigo oculto não é uma traição que de repente levanta um relacionamento e nos trai. Pode até ser que se manifeste dessa forma, mas este inimigo oculto somos nós mesmos. Nós somos o nosso inimigo oculto, que se sabota, que repete os mesmos erros, que fica preso a paradigmas, a crenças, a visões estagnadas, que tem medo de ir para frente, que tem medo de fazer as coisas, que age como uma criança impulsiva, combativa, reativa, destruindo quando as coisas não saem do jeito que ela quer. Então a gente está sendo reeducado por nós mesmos. É um momento da gente trazer essa análise e esse julgamento para nós. O Virgem, ele traz essa faxina, essa limpeza, essa purificação, tá? Mas ele se cobra muito, ele é muito perfeccionista. Então a gente vai sentir esse peso, às vezes, de não se sentir suficiente, de não se sentir merecedor, de se diminuir, de se menosprezar. A gente acabou de trabalhar uma alunação da autoestima, da autoconfiança, do nosso alto valor. Então, agora, né, na nossa capacidade de realização mergulhada nesse mundo subjetivo, pode ser que a gente enfrente esse auto-julgamento, o julgamento às vezes rebatido no outro, porque quando eu estou julgando e criticando o outro, eu estou falando de mim, eu estou falando do que eu estou projetando de mim no outro, que eu não enxergo, que eu não percebo, que eu não revelo. Eu não estou falando do outro. Eu estou falando do que mora aqui dentro, sem perceber, sem ter consciência. Então percebe o que te incomoda no outro, porque esse processo inconsciente vai olhar para todas essas situações, e todas essas situações, elas podem ser gatilhos para trazerem as situações que levem a gente para este lugar de incômodo, de explosão interna, de olhar interno, de todas essas coisas que são desafiadoras para nós e que nós não conhecemos. Para finalizar aqui, duas coisas, tá? A gente tem Urano, que está em Touro, que está fazendo aqui uma quadratura com a Vênus em Leão na 10. O Urano é a mudança, é a ruptura em Touro das coisas construídas, das coisas estabelecidas, tá? Dos nossos valores, das nossas prioridades, da materialização do que a gente tem. Então, tem a mudança da nossa parte financeira, tem a mudança de tudo que a gente possui, tem a mudança do que a gente tem construído, desse porto seguro, dessa segurança, mas neste momento ela está neste mapa na casa de relacionamento. Então a gente está mudando essas seguranças que a gente projeta e deposita na mão do outro. Essa segurança, ela não pode estar na mão do outro. Você tem que trabalhar a segurança em si mesmo e não condicionada como uma responsabilidade do outro. Então essa mudança pode causar imprevistos inesperados, rupturas de relacionamentos, rupturas choques, estresse, coisas que explodem dessa panela de pressão nas relações, porque, de novo, muito vai ser revelado dos relacionamentos, vai ser manifestado.
E é uma casa de relacionamento que fala muito de casamento, de sociedade, de parceria, mas eu se relacionar de forma geral como você se relaciona, tá? E nessa quadratura, de novo, uma atenção com essa Vênus, que está o nosso afetivo, que está o nosso desejo, que está a nossa intenção, que está o nosso emocional, que estão as relações. Em Leão, na casa 10, é o que eu manifesto afetivamente no mundo, na interação pública, neste lugar de trabalho, né? O valor que tem para mim, para o meu coração, o que me alimenta, o que faz bem para minha autoestima, porque essa Vênus está em Leão. Na casa 10, para quem está aqui, ele está em Câncer, né? O meio do céu aqui, ó, está em Câncer. Então, em Câncer, a gente trabalha a empatia, né? A gente trabalhou muito isso no meio do ano. A família, cuidar um do outro, necessidade de ser cuidado, né? Então, eu estou ali trabalhando, rompendo relações, mudando a minha forma de se relacionar de acordo com as prioridades que eu estou descobrindo em mim. E isso vai tendo um efeito no âmbito coletivo, neste lugar público, de eu cuidar do outro, de eu aceitar receber o cuidado do outro, de eu perceber que tem uma família, tem uma nação, não uma nação um contra o outro, um patriotismo, mas uma nação muito maior, uma nação desse coletivo, que é exatamente o que eu estou acessando nesse inconsciente, que eu estou ligada a tudo, mesmo a outra pessoa que está lá do outro lado do mundo que eu não conheço. Eu estou ligada nessa teia inconsciente, por mais que eu não saiba como isso funciona e na minha mentalidade racional ainda não tem lógica. Eu estou ligada, porque isso é muito maior do que a gente ainda alcança no nível de humanidade que a gente está. E aqui, no ascendente, que é a forma da gente ver o mundo, perceber, se posicionar, está em Escorpião e está com a roda da fortuna aqui. O Escorpião é a fase do encerramento, que é quando todos os ciclos eles começam, que nem o ciclo da Lua, o ciclo do ano, né? Começa, cresce, aí chega no pico e as coisas morrem, se encerram e começam de novo. Nada é linear, tudo é cíclico. Tudo, sempre na vida é um círculo. Tudo vai subir e vai descer, e vai morrer para renascer. Então a gente passa pela morte na vida da gente, não só da morte das pessoas que a gente convive, da família, a gente passa por mortes internas, a gente passa por mortes de partes do nosso ser, a gente passa por mortes muito profundas de partes nossas, cada vez que a gente renasce, cada vez que a gente passa por uma crise, cada vez que a gente passa por um enfrentamento, por um sofrimento, cada vez que a gente lida com situações que precisam ser encerradas. E o escorpião, ele vem trazer o desapego, que é a gente perceber que nós somos almas numa vida humana. A gente está em transição, né? A gente está num momento em que nós identificamos que a vida que a gente tem, ela é uma parte de algo muito maior. Ela é uma fração dessa caminhada, né? Ela não é tudo e para cá não existe, né? E aí você começa a enxergar o que está oculto, o que você não viu até agora. O escorpião trabalha com essas entranhas, com essa profundidade, de novo, com o inconsciente, com o psíquico, com o psicológico, com o subjetivo, com a intensidade, com a paixão, com a profundidade. É uma força do poder muito violenta, das mais poderosas, mas é uma força que não tem meio termo. Ela morre para regenerar. Ela é a capacidade de cura, é a capacidade de ser fênix e renascer das cinzas. Então, a gente está percebendo o mundo que é agora um momento de transformação. É um lugar, especialmente para quem está aqui no Brasil, né, que a gente vai passar por crises, a gente vai passar por perdas, a gente vai passar por mortes, mortes de várias formas, tanto físicas, quanto de pessoas, quanto internas nossas, quanto de fases da nossa vida.
quanto de situações, a gente vai se desprender e solta deste apego, né? Porque o apego causa a negação de aceitar uma situação e ali você fica congelado no sofrimento. Desprende, deixa isso ir, porque quando a gente entrega para algo maior, que algo está vindo para o nosso bem, a capacidade da gente se desprender e deixar isso fazer parte do seu ciclo natural, da própria natureza da qual nós fazemos parte, da qual nós somos constituídos, algo novo vai renascer. Antes do raiar do dia, vem a escuridão. Antes de qualquer luz, vem a noite escura. Nós, neste ciclo, vamos caminhar pela noite escura, para depois a gente saber confiar nesse invisível que o raiar do dia está chegando. A gente está caminhando para ele, mas a gente precisa passar pela noite escura da alma, pelas nossas sombras, pelos nossos medos, pelas transformações, pelos encerramentos, pelo desprendimento, pelo desapego, pelas crises, com tudo que a gente precisa enfrentar. Porque para a gente renascer, a gente precisa realmente morrer, deixar para trás, tá? Então é muito profundo o ciclo que a gente vai viver agora nessa fase, tá? Até 15 de outubro, e é bem quando entra a primavera, é quando a gente traz essa exteriorização, então ela não vai ser tão leve, ela vai ser muito forte, porque tem coisas muito maiores e potentes guiando e conduzindo a energia que a gente está vivendo, mas no momento em que a gente exterioriza isso na primavera, em que todo mundo está andando no seu inconsciente, começam às vezes um se debater no outro. E aí trazer situações muito perigosas, né? Situações de alerta, situações de perigo, situações em que um desencadeia ali a violência do outro. É um momento de estar em contato com a sua intuição. O escorpião traz a maior capacidade de perceber a sua intuição. Então, quando você sente que tem alguma coisa errada, que não está certo, é aprender a apurar esse radar, aprender a lidar e a caminhar neste invisível, sem os seus 5 sentidos, mais além, no seu sexto sentido. Aprender a perceber que ele existe e a desenvolver. E não duvide dele. Não duvide dele, não duvide, não desmereça você, não desmereça a sua capacidade de intuir, mas aprenda a discernir com esse Mercúrio em Libra o que é intuição e o que é paranoia, o que é intuição e o que é perseguição. Então, é um campo muito sutil, muito desconhecido, muito novo. É uma alquimia do nosso ser muito forte que está sendo gestada. Tudo isso é muito bonito, tem uma beleza de um processo maior de regeneração da humanidade, da regeneração de nós todos, mas que a gente precisa passar por esse momento. É como se a gente estivesse voltando para uma reencarnação, para uma barriga da mãe, né? Voltando para esse corpo de semente, para renascer de novo. E daí eu vou deixar a vida que eu tenho para trás.